título de iniciação na natureza do tratamento, o leitor não deve esperar ouvir de imediato como tento esclarecer as estranhas e absurdas obsessões do paciente acerca dos ratos. A verdadeira técnica da psicanálise requer que o médico suprima sua curiosidade e deixe ao paciente liberdade total para escolher a ordem na qual os tópicos sucederão um ao outro durante o tratamento. Na quarta consulta, consequentemente, recebi o paciente com a seguinte pergunta: "E como o senhor pretende prosseguir hoje?" Decidi contar-lhe algo que considero mais importante e que me atormentou desde o primeiro instante. Ele então me contou com muitos detalhes a história da última doença de seu pai, que morrera de efizema 9 anos atrás. Certa noite, achando que se tratava de um estado que acarretaria uma crise, perguntara ao médico quando o perigo poderia ser considerado acabado, abre aspas, na noite depois de amanhã, fecha aspas, fora a resposta. Nunca havia imaginado que seu pai poderia não sobreviver além daquele limite. À noite, às 11h30, deitara-se para descansar por 1 hora. Despertara a 1 hora e soube por um amigo médico que seu pai tinha morrido. Censurou-se por não ter estado presente à hora de sua morte, e a censura intensificara quando a enfermeira lhe contou que seu pai dissera seu nome uma vez nos últimos dias e dissera a ela ao aproximar-se do leito, abre aspas, "É o Paul?" fecha aspas. Ele pensara haver observado que sua mãe e suas irmãs estivessem propensas a se censurarem de uma forma parecida. Elas, porém, jamais falaram a esse respeito. Contudo, no princípio, a censura não o atormentara. Por muito tempo, não compreendia o fato de o pai haver morrido. Constantemente sucedia que ele, ao escutar uma boa piada, dissesse para si, abre aspas, "Preciso contar essa a papai", fecha aspas. Também a sua imaginação estivera ocupada com o pai, de modo que, com frequência, quando batiam à porta, ele iria pensar, abre aspas, "É papai que está chegando", fecha aspas, e quando ia para uma sala, esperaria encontrar seu pai nela. E embora jamais tivesse esquecido que seu pai estava morto, a probabilidade de ver uma aparição fantasmagórica desse tipo não encerrara terrores para ele. Pelo contrário, ele desejara isso muitíssimo. Somente 18 meses depois é que a recordação de sua negligência lhe veio e começou a atormentá-lo terrivelmente, de forma que passara a tratar a si próprio como um criminoso. A ocasião desse acontecimento fora a morte de uma tia emprestada e uma visita de condolência paga em casa dela. A partir daquele tempo, ele ampliou a estrutura de seus pensamentos obsessivos de maneira a incluir o outro mundo.
a consequência imediata dessa evolução fora ele ficar seriamente incapacitado de trabalhar. Ele me contou que a única coisa que o levava a continuar avante naquele tempo era o consolo que lhe dera o amigo, o qual sempre afastara suas autocensuras, com base no fato de que elas eram totalmente exageradas. Ouvindo isso, aproveitei a oportunidade para lhe dar um primeiro vislumbre dos princípios básicos da terapia psicanalítica. Quando assim iniciei, existe uma mésalliance entre um afeto e seu conteúdo ideativo, abre parênteses, neste exemplo, entre a intensidade da autocensura e a oportunidade para ela manifestar-se, fecha parênteses. Um leigo irá dizer que o afeto é demasiadamente grande para a ocasião, travessão, que isso é exagerado, travessão, e que, consequentemente, a inferência originária da autocensura, abre parênteses, a inferência de que o paciente é um criminoso, fecha parênteses, é falsa. Pelo contrário, o médico analista diz, abre aspas, não, o afeto se justifica. O sentimento de culpa não está em si aberto a novas críticas, mas pertence a algum outro contexto, o qual é desconhecido, inconsciente e que exige ser buscado. O conteúdo ideativo conhecido só entrou em sua posição real graças a uma falsa conexão. Não estamos acostumados a sentir fortes afetos sem que eles tenham algum conteúdo ideativo e, portanto, se falta o conteúdo, apoderamo-nos como um substituto de algum outro conteúdo que seja de uma ou de outra forma apropriada, com a mesma intensidade com que a nossa polícia, não podendo agarrar o assassino certo, prende em seu lugar uma pessoa errada. Além disso, esse fato de existir uma falsa conexão é o único meio de se responder pela impotência dos processos lógicos para combater a ideia atormentadora, fecha aspas. Concluí admitindo que esse novo meio de encarar o assunto deu origem imediatamente a alguns problemas difíceis, porque como podia ele admitir ser justificada a sua autocensura de ser um criminoso com relação a seu pai, quando precisa saber que na realidade jamais cometera crime algum contra ele? Na sessão seguinte, o paciente mostrou grande interesse por aquilo que eu dissera, mas se arriscou, conforme me contou, a apresentar algumas dúvidas. Travessão, como perguntou, podia justificar-se a informação de que a autocensura, o sentimento de culpa, tem um efeito terapêutico? Travessão. Expliquei que não era a informação que possuía esse efeito, mas sim a descoberta do conteúdo inconsciente, ao qual a autocensura de fato estava ligada. Travessão. Sim, disse ele, este era o ponto exato ao qual fora dirigida a sua pergunta. Travessão. Fiz então algumas pequenas observações sobre
as diferenças psicológicas entre o consciente e o inconsciente, e sobre o fato de que toda coisa consciente estava sujeita a um processo de desgaste, ao passo que aquilo que era inconsciente era relativamente imutável. Ilustrei meus comentários indicando as antiguidades que se encontravam ao redor em minha sala. Era com efeito, disse eu, apenas objetos achados num túmulo, e o enterramento deles tinha sido o meio de sua preservação. A destruição de Pompeia só estava começando agora que ela fora desenterrada. Travessão. Havia alguma garantia de qual seria a atitude de alguém com relação ao que foi descoberto? Um homem, pensou ele, sem dúvida se comportaria de um modo tal a conseguir o melhor de sua autocensura. Outro, porém, não o faria. Travessão. Não, disse eu. Seguia da natureza das circunstâncias o fato de que, em todo caso, o afeto seria superado. Travessão. Na maior parte durante o progresso do próprio trabalho. Foi feito todo esforço para preservar Pompeia, enquanto as pessoas estavam ansiosas por se livrarem de ideias atormentadoras como as suas. Travessão. Ele disse a si mesmo, prosseguiu, que uma autocensura só podia originar-se de um rompimento dos próprios princípios morais internos de uma pessoa e não do de quaisquer outros princípios externos. Travessão. Concordei e disse que o homem que simplesmente rompe com uma lei externa muitas vezes se vê como um herói. Travessão. Uma ocorrência assim, continuou, era então possível apenas onde já estivesse presente uma desintegração da personalidade. Havia uma possibilidade de ele efetuar uma reintegração da sua personalidade? Caso isso pudesse realizar-se, ele achava que seria capaz de tornar a sua vida um êxito, talvez mais do que a maioria das pessoas. Travessão. Respondi que eu estava completamente de acordo com essa noção de uma divisão, entre parênteses, splinting, da sua personalidade. Ele apenas tinha de assimilar esse novo contraste entre um eu-self moral e um eu-self mau, com o contraste que eu já mencionara entre o consciente e o inconsciente. O eu, self, moral, era o consciente e o eu, self, mal, era o inconsciente. Ele então disse, embora se considerasse uma pessoa moral, que podia lembrar-se com bastante determinação de haver feito coisas em sua infância que provinham do seu outro eu, self. Travessão. Observei que aqui ele havia incidentalmente atingido uma das principais características do inconsciente, ou seja, a relação deste com o infantil. O inconsciente, expliquei,
era o infantil. Era aquela parte do eu, self, que ficara apartada dele na infância, que não participara dos estádios posteriores do seu desenvolvimento e que, em consequência, se tornara reprimida. Os derivados desse inconsciente reprimido eram os responsáveis pelos pensamentos involuntários que constituíram a sua doença. Agora acrescentei, ele podia ainda descobrir uma outra característica do inconsciente. Era uma descoberta que eu gostaria de deixá-lo realizar por si próprio. Travessão. Ele nada mais achou para dizer nessa conexão imediata, mas, em lugar disso, expressou a dúvida quanto a saber se era possível desfazer modificações de uma longa duração dessas, o que em particular poderia ser feito contra sua ideia acerca do outro mundo, de vez que não podia ser refutada pela lógica. Eu lhe disse que nem debateria a gravidade do seu caso, nem a significação de suas construções patológicas. Contudo, ao mesmo tempo, a sua juventude estava muitíssimo a seu favor, bem como a integridade da sua personalidade. Nessa conexão, eu disse uma ou duas palavras sobre a boa opinião que eu formara sobre ele, e isso lhe causou visível prazer. Na sessão seguinte, ele começou por dizer que devia contar-me um evento de sua infância, a partir dos seus 7 anos, conforme já me dissera. Havia tido um medo de que seus pais adivinhassem seus pensamentos, e esse medo, com efeito, persistira por toda a sua vida. Com 12 anos de idade já tinha gostado de uma menina, irmã de um amigo seu, abre parênteses, respondendo a uma pergunta, ele disse que seu amor não fora sensual. Não quisera vê-la nua, porque ela era muito pequena, fecha parênteses. Todavia ela não lhe mostrara tanta afeição como ele havia desejado, e consequentemente viera-lhe a ideia de que ela lhe seria afável se alguma desgraça viesse a lhe acontecer. E como exemplo dessa desgraça, a morte de seu pai insinuou-se forçadamente em sua mente. Ele logo rejeitava com energia a ideia. Mesmo agora não podia admitir a possibilidade de que aquilo que se originara desse modo poderia ter sido um desejo, não fora claramente outra coisa senão uma corrente de pensamento. À guisa de objeção, perguntei-lhe porque, caso não tivesse sido um desejo, ele o repudiara. Travessão. Somente, replicou ele, em virtude do conteúdo da ideia, a noção de que seu pai poderia morrer. Travessão. Observei que ele estava tratando a frase como se esta envolvesse uma lèse-majesté. Bem se sabia naturalmente que era igualmente passível de punição dizer, abre aspas, o imperador é um burro, fecha aspas, ou disfarçar as palavras proibidas dizendo, abre aspas, se alguém diz, etc., reticências.
Então esse alguém me terá como um que concorde com isso. Acrescentei que eu poderia facilmente inserir a ideia que ele repudiara tão energicamente num contexto que excluiria a possibilidade de qualquer repúdio desse tipo. Por exemplo, abre aspas, se meu pai morrer e eu me matarei sobre seu túmulo, fecha aspas. Travessão. Ele estava abalado, mas não abandonou sua objeção. Portanto, interrompi o argumento com a observação de que eu estava seguro de essa não ter sido a primeira ocorrência da sua ideia de seu pai morrer. Evidentemente, ela se originara numa data mais anterior, e algum dia haveríamos de seguir sua história. Travessão. Então prosseguiu dizendo-me que um pensamento exatamente idêntico perpassara como um raio a sua mente uma segunda vez, 6 meses antes da morte de seu pai. Naquela época, ele já estivera namorando essa dama, mas obstáculos financeiros impossibilitaram que pensasse numa aliança com ela. Ocorrera-lhe então a ideia de que a morte de seu pai poderia torná-lo rico o suficiente para desposá-la. Defendendo-se dessa ideia, ele estivera a ponto de desejar que seu pai não lhe deixasse absolutamente nada, de modo que ele não pudesse ter compensação alguma pela sua terrível perda. A mesma ideia, ainda que de forma muito mais amena, lhe adviera pela terceira vez. No dia anterior à morte de seu pai, ele pensara, abre aspas, agora posso estar perdendo o que mais amo, fecha aspas. Então viera a contradição, abre aspas, não. Existe alguém mais cuja perda seria bem mais penosa para você. Fecha aspas. Esses pensamentos surpreenderam-no muito, de vez que ele estava bem seguro de que a morte de seu pai jamais poderia ter sido objeto do seu desejo, mas apenas de seu medo. Travessão. Após essas palavras que enunciou forçadamente, achei aconselhável trazer à sua observação um novo fragmento de teoria. Conforme a teoria psicanalítica, eu lhe disse, todo medo correspondia a um desejo primeiro, agora reprimido. Por conseguinte, éramos obrigados a acreditar no exato contrário daquilo que ele afirmara. Isso também se ajustaria a uma outra exigência teórica, ou seja, a de que o inconsciente deve ser o exato contrário do consciente. Travessão. Ele estava muito agitado com isso e muito incrédulo. Queria saber como lhe fora possível ter um desejo desses, considerando que ele amava seu pai mais do que amava qualquer outra pessoa no mundo. Não podia haver dúvida de que ele teria renunciado a todas as suas próprias perspectivas de felicidade se, fazendo-o, pudesse ter salvo a vida de seu pai. Travessão. Respondi que exatamente um amor assim, intenso,
era a pré-condição necessária do ódio reprimido. No caso de pessoas com que se sentia indiferente, ele podia seguramente não ter dificuldades de manter, lado a lado, propensões a um prazer moderado e a um desprazer igualmente moderado. Por exemplo, supondo-se que ele fosse um oficial, ele poderia pensar que seu chefe era agradável como um superior. Contudo, ao mesmo tempo, um velhaco como um advogado e desumano como um juiz. Abre parênteses, Shakespeare faz Brutus falar de Júlio César de um modo semelhante. Abre aspas. Como César me amou, eu choro por ele. Como foi afortunado, eu me regozijo com isso. Como foi valoroso, eu o honro. Mas, como foi ambicioso, eu o matei. Fecha aspas. Mas essas palavras já nos atingem como um tanto estranhas e pelo verdadeiro fato de que havíamos imaginado o sentimento de Brutus por César como algo mais profundo, fecha parênteses. No caso de alguém que fosse mais íntimo dele, sua esposa, por exemplo, ele desejaria que seus sentimentos fossem puros. Em consequência, como era apenas humano, ele não notaria as faltas dela, já que estas poderiam fazê-lo desgostar dela. Travessão. Ele as ignoraria como se não as enxergasse. Assim foi precisamente a intensidade de seu amor que não permitiu que seu ódio, travessão, embora dar esse nome fosse caricaturar o sentimento, travessão, permanecesse consciente. Para confirmar o ódio, precisa ter uma fonte, e descobrir essa fonte era certamente um problema. Suas próprias afirmações indicavam a época em que ele temia que seus pais adivinhassem seus pensamentos. Por outro lado, também se poderia perguntar por que se seu amor intenso não lograra extinguir seu ódio, como de praxe acontecia quando não havia dois impulsos antagônicos. Apenas poderíamos presumir que o ódio deve fluir de alguma fonte, que deve estar relacionada com alguma causa particular que o tornasse indestrutível. Por um lado, então, alguma conexão dessa espécie deve estar mantendo vivo seu ódio pelo seu pai, ao passo que, por outro lado, seu intenso amor o impedia de tornar-se consciente. Por conseguinte, nada restou para ele a não ser existir no inconsciente, embora fosse vez ou outra capaz de irradiar-se por instantes para dentro da consciência. Ele admitiu que tudo isso ressoava um tanto plausível, mas ele naturalmente não estava, em última análise, convencido pelo fato. Disse que não se arriscaria a indagar como uma ideia desse tipo poderia conter remissões, como poderia ela aparecer por um instante quando ele tinha 11 anos de idade e depois com 20 anos. Então, mais uma vez, 2 anos mais tarde, desta vez para sempre, ele não podia acreditar que sua hostilidade fora extinguida nos intervalos
e contudo durante o curso destes não houvera sinal algum de autocensuras. Travessão. Respondi que alguém, sempre que perguntava algo assim, já estava preparado com uma resposta. Precisava ser encorajado a continuar falando. Travessão. Ele então prosseguiu, parecia que com alguma desconexão, dizendo que fora o melhor amigo de seu pai e que seu pai fora seu melhor amigo, exceto em alguns tópicos nos quais pais e filhos comumente se mantinham separados um dos outros. Travessão, abre parênteses, que queria ele dizer com isso? Fecha parênteses, travessão. Houvera entre eles uma intimidade maior do que então existia entre ele e seu melhor amigo, no que concerne a dama por cuja causa ele sacrificara seu pai. Com aquela sua ideia, era verdade que a amara muito, mas jamais sentira realmente desejos sensuais por ela, como constantemente tivera em sua infância. Ao mesmo tempo, em sua infância, os impulsos sensuais haviam sido muito mais intensos do que durante a puberdade. Travessão. Nesse ponto, disse-lhe que pensava que ele então fabricara a resposta que estávamos esperando e que simultaneamente havia descoberto a terceira grande característica do inconsciente, a fonte da qual sua hostilidade pelo pai tirava sua indestrutibilidade era, evidentemente, algo da natureza de desejos sensuais, e nessa correlação ele deve ter sentido seu pai como uma interferência de uma ou de outra forma. Acrescentei que um conflito dessa espécie entre a sensualidade e o amor infantil era totalmente típico. As remissões de que ele falara ocorreram porque a explosão prematura dos seus desejos sensuais havia sofrido como consequência imediata uma considerável diminuição da violência deles. Só quando ele foi novamente arrebatado por intensos desejos eróticos foi que reapareceu sua hostilidade, de novo devido à revivescência da antiga situação. Então fiz com que ele concordasse que eu não o havia levado nem ao assunto da infância, nem ao do sexo, mas que ele despertara ambos por sua livre e espontânea vontade. Travessão. Então continuou perguntando por que simplesmente não chegara a uma decisão na época em que estava apaixonado pela dama, relativamente a saber se a interferência de seu pai naquele amor não poderia, por um momento que fosse, pesar contra o seu amor pelo pai. Travessão. Repliquei que raramente é possível destruir uma pessoa in absentia ou absentia. Tal decisão só teria sido possível se o desejo a que ele objetava tivesse aparecido pela primeira vez naquele tempo, ao passo que de fato era um desejo longamente reprimido, diante do qual ele não podia comportar-se de outra forma a não ser como fizera no princípio, e o qual, em consequência, estava imune à destruição. Esse desejo, abre parênteses, de livrar-se de seu pai como uma interferência, fecha parênteses,
deve ter se originado numa época em que as circunstâncias foram muito diferentes. Travessão, numa época talvez em que ele não amava seu pai mais do que amava a pessoa a quem ele desejava sensualmente, ou quando era incapaz de tomar uma decisão nítida. Deve ter sido, portanto, em sua primeira infância, antes de chegar aos 6 anos de idade e antes do dia em que sua lembrança passou a ser contínua, e desde então as coisas devem ter permanecido nesse mesmo estado. Travessão. Com esse fragmento de interpretação, nossa discussão foi interrompida temporariamente. Na sessão seguinte, a sétima, retomou novamente o mesmo assunto. Ele não podia acreditar, disse ele, que tivesse alguma vez estado às voltas com um desejo desses contra seu pai. Lembrou-se de uma história de Sudermann, prosseguiu, que lhe causara profunda impressão. Nessa história havia uma mulher que, quando se sentava ao leito de sua irmã enferma, sentia desejo de que a irmã viesse a morrer, a fim de que ela pudesse casar-se com o marido da irmã. Então a mulher cometeu suicídio pensando que ela não estava apta a viver depois de sentir-se culpada de tal baixeza. Ele podia compreender isto, disse ele, e só estaria direito se seus pensamentos fossem a sua morte, de vez que não merecia nada menor. Travessão. Observei que sabíamos muito bem que os pacientes derivavam alguma satisfação de seus sofrimentos, de modo que, na realidade, todos eles resistiam em alguma extensão à sua própria recuperação. Ele jamais deve abster-se do fato de que um tratamento como o nosso procedeu ao acompanhamento de uma resistência constante. Eu estaria repetidas vezes lembrando-o desse fato. Prosseguiu então, dizendo que gostaria de falar de um outro ato criminoso cujo autor não reconheceu como sendo ele próprio, embora bem nitidamente se lembrasse de havê-lo cometido. Citou um trecho de Nietzsche, abre aspas, eu o fiz, fecha aspas, diz minha lembrança, abre aspas, eu não posso ter feito isso, fecha aspas, diz meu orgulho, e permanece inexorável. No final, reticências, a lembrança cede. Bem, continuou ele, minha lembrança não cedeu nesse ponto. Travessão. Isto porque o Senhor deriva o prazer de suas próprias autocensuras como um meio de autopunição. Travessão. Meu irmão mais novo, reticências, eu agora realmente gosto muito dele, e ele justamente agora está me causando bastante preocupação, pois quer fazer o que considero uma união fora de hora. Antes pensei em sair e matar a pessoa envolvida, de modo a evitar que ele casasse com ela. Travessão. Bem, meu irmão mais novo e eu costumávamos brigar um bocado quando éramos crianças. Gostávamos muito um do outro. Ao mesmo tempo,
e éramos inseparáveis, mas eu estava verdadeiramente cheio de ciúmes, uma vez que ele era o mais forte e de melhor aparência entre os dois, e consequentemente o favorito. Travessão. Sim, o senhor já me fez a descrição de uma cena de ciúme relacionada com Fraulein Lina. Travessão. Então, muito bem. Em alguma ocasião dessas, abre parênteses, foi seguramente antes de eu fazer 8 anos, pois ainda não estava na escola, a qual passei a frequentar quando tinha 8 anos, fecha parênteses. Em uma dessas ocasiões, foi isto o que fiz. Nós dois tínhamos espingardas de brinquedo de fabricação comum. Carreguei a minha com a vareta e lhe disse que, se ele olhasse para o cilindro, veria alguma coisa. Aí, enquanto olhava dentro dele, puxei o gatilho. Ele foi atingido na testa, mas não se feriu. Mas eu de fato tinha a intenção de feri-lo muito. A seguir, fiquei recolhido em mim mesmo, atirei-me no chão e me interroguei como poderia ter feito uma coisa assim. Contudo, eu realmente fizera. Travessão. Aproveitei a oportunidade de encorajar meu caso. Se ele preservara a recordação de uma ação como esta, que lhe era tão estranha, ele não poderia, insistir, negar a possibilidade de algo semelhante que agora esquecera por completo ter acontecido em uma idade ainda mais precoce em relação a seu pai. Travessão. Então me contou que estava ciente de haver sentido outros impulsos vingativos, dessa vez voltados à dama a quem tanto admirava, de cujo caráter ele pintou uma ardente imagem. Podia ser verdade, disse ele, que ela não pudesse amar com facilidade, mas ela estava reservando todo o seu self para o homem a quem um dia pertenceria. Ela não o amava. Quando ele se tornara sabedor disso, uma fantasia consciente tomara forma em sua meta de como ele viria a ficar muito rico e casar-se com outra, então a levaria a visitar a dama, a fim de ferir os sentimentos dela. Entretanto, a essa altura, a fantasia frustrara-se de vez que ele fora obrigado a confessar a si mesmo que a outra mulher, sua esposa, lhe era completamente indiferente. Logo, seus pensamentos ficaram confusos, até que lhe nasceu no pensamento a ideia de que essa outra mulher teria de morrer. Nessa fantasia, bem como em seu atentado a seu irmão, reconheceu a qualidade de covardia que lhe era tão particularmente terrível. Travessão. No curso posterior de nossa conversa, apontei-lhe que não tinha logicamente de se considerar de modo algum responsável por qualquer desses traços de seu caráter, por todos esses impulsos reprováveis oriundos de sua infância e que eram apenas derivados de seu caráter infantil, sobreviventes em seu inconsciente.
Além disso, ele precisa saber que responsabilidade moral não podia ser aplicada a crianças. Acrescentei que apenas mediante um processo de desenvolvimento, um homem, com sua responsabilidade moral, procedia da soma de suas disposições infantis. Expressou, contudo, uma dúvida sobre se todos os seus maus impulsos se haviam originado daquela fonte. Prometi, porém, prová-lo para ele no decorrer do tratamento. Prosseguiu, aduzindo o fato de sua doença haver ficado tão enormemente intensificada desde a morte de seu pai. E eu lhe disse que concordava com ele, desde que eu encarava seu sentimento pela morte do pai como a fonte principal da intensidade da sua doença. Digamos que seu sentimento encontrara uma expressão patológica em sua doença. Disse-lhe que, enquanto um período normal de luto duraria de 1 a 2 anos, um período patológico como este duraria indefinidamente. Isto é tudo quanto sou capaz de relatar do presente caso clínico, de forma detalhada e consecutiva. Coincide toscamente com a parte expositiva do tratamento. Este durou no todo mais de 11 meses.